A infância é um período propício para o desenvolvimento da criança. É nessa fase que os sentidos são despertados, a imaginação e os processos cognitivos também. E quando a sexualidade começa a invadir a vida desses seres indefesos, isso pode causar danos do desenvolvimento? Esse é o assunto do fórum de hoje, erotização infantil. Quem nos ajuda nesse bate-papo é Herbert Alencar, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB-DF. Também Laura Frade, psicóloga forense. Mas antes, vamos assistir ao material produzido pela equipe da TV Justiça. Todos os dias, crianças e adolescentes são expostos a situações que nem sempre são adequadas. São jovens que conhecem muito cedo a sexualidade. E aí surge logo a discussão. Como os pais ou responsáveis pelos filhos devem controlar essa exposição? Recentemente, em São Paulo, o caso de uma garota de apenas 8 anos ganhou repercussão e chamou a atenção das autoridades. Em um vídeo, ela aparece cantando e dançando em um palco de um show de funk ao lado do pai. Em outra gravação, publicada na internet, ela aparece dançando com roupas curtas e cantando letras impróprias para a idade. O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um inquérito para investigar o caso dela e de outras crianças que são expostas e muitas vezes incentivadas pela própria família. Pelas ruas, a maioria das pessoas tem a mesma opinião sobre o assunto. Eu acho que criança não tem que fazer esse tipo de papel, né? Eu acho que isso fica para as pessoas maiores, pequenas, crianças, não. Eu acho que cada qual no seu devido tempo, né? Então, acho que esse momento, 8 anos, né, não seria o melhor tempo adequado para esse tipo de ensino. Este promotor da infância e da juventude explica que a erotização infantil pode trazer vários impactos negativos na vida dos jovens. É evidente que quando ela tem acesso a coisas que antes eram fantasia, ela vai se permitir a qualquer coisa. Se um pai ou uma mãe dessa, dando as coisas que dá, inicia essa criança uma vida sexual, vamos colocar, como algumas mães fazem, com filhos, oferecendo na prostituição, essa criança recebendo esses estímulos como os presentes e as coisas que eles ganham, ela vai acabar tolerando isso também. A fama, ela é momentânea, isso a qualquer momento vai deixar de existir, ela vai perder o que tem, porque geralmente são maus administradores, como nós temos uma gama de ex-celebridades. O que é pior, eu já contaminei essa criança com distúrbios que provavelmente nunca mais serão corrigidos, porque foram adquiridos nessa fase de formação dela. Doutora Eve, o senhor me permite começar com a doutora Laura? Sim, com certeza. Doutora, em quais pontos da sociedade se identifica com mais facilidade a erotização infantil hoje? Bom, eu acredito que o contato que as crianças têm com a erotização hoje vem muito através da mídia, né? Através de eventos, festas, isso é muito comum também. Na própria escola, de alguma forma, eu acho que a gente encontra isso de uma maneira mais forte. Ou seja, quando a criança começa a vivenciar o social, então ela começa a ser exposta a essas questões, né? E coincide também com a fase do desenvolvimento, onde ela entra numa fase pré-adolescência, que é natural que aconteça, né? O problema é o excesso sempre. E o acesso à internet também com é um facilitador, né? Com certeza, hoje em dia é tanto na divulgação, uma ferramenta, né? Quanto no acesso às crianças em casa, né? Isso, exato. Se não houver controle, né? Quer dizer, controle não é bem a palavra, eu acho que é orientação, porque não é saudável que não se aprenda, não se conviva, não se tenha acesso às ferramentas, mas é preciso que a criança aprenda a distinguir o que é positivo para ela e aquilo que não é, porque com muita facilidade, né, ela pode, de fato, enveredar para uma área mais complicada ou uma exposição acentuada. Mas, paralelo à orientação, vamos falar também do controle, mas aí na função do Estado. Sim. O que a lei determina, prevê hoje para coibir excessos? Bem, nós temos o artigo 227 da Constituição Federal, né, que assegura que a criança ela tenha proteção ampla de violação da intimidade, exposição da sua imagem, né? E aí nós temos também o ECA, né, que protege também a criança, mesmo o artigo 1º, o artigo 4º, protege a criança para que se evite essa exposição, né? Então,
as consequências, entendeu, jurídicas daqueles que não protegem, elas podem chegar numa instância muito mais grave, né? Pena de prisão e etc. Mas o que nós temos que ver é o seguinte, isso é uma função não só do Estado, é uma obrigação e um dever de todos nós, família, né? A família é a parte mais, vamos dizer assim, é a parte primordial disso, né? Que a família ela tem o dever de proteger os seus entes, né? E aí nós temos também toda a ferramenta estatal, né? Que também protege, né? De qualquer tipo de violência, né? Então, entre elas está a imagem. A criança ela tem que ter a sua imagem, entendeu, protegida, né? Por quê? Porque quando ela cresce, quando ela chega na sua fase adulta, se ela teve a sua imagem violada, e isso pode comprometê-la, né? Então, esse entendimento do poder que o seu corpo tem, isso vai se desenvolvendo com a criança que já foi exposta assim muito cedo? Isso tende a permanecer nela na fase adulta? Bom, a sexualidade, ela é parte da vida, ela é necessária. Né? Todos nós precisamos disso, a procriação é uma demanda de sobrevivência. Né? Então é normal, é natural, é importante que a criança aprenda a viver e a viver bem com o seu corpo. A gente tem uma ideia de que a sexualidade não está presente nas crianças, não, ela começa a florescer, ao redor dos 4 anos as crianças começam a conhecer as diferenças de corpo e as diferenças de papel, o que representa ser menino, o que representa ser menina, né? Começam a vivenciar questões de gênero. Tudo uma isso... sexualidade diferente do que interessa ao adulto, né? Exato, tudo isso dentro de um contexto, né, de aprendizado que deve ser protegido, porque o que é o abuso? Abuso é toda a exposição excessiva, é aquilo para o que a criança ainda não está pronta para ser exposta. Né? Então, cabe aos pais, né, cabe à família, cabe à própria sociedade cuidar justamente de que as coisas cheguem no momento certo, da maneira adequada, né, para que isso não represente muito mais um problema do que uma solução como parte do desenvolvimento. Pois é, quando a gente estava falando dos locais onde existe uma maior exposição, nós não citamos, por exemplo, a publicidade, que existia algum tempo atrás, mas existe um órgão regulador e normalmente a sociedade grita quando alguém sai. Antes de chegar ao órgão regulador, a sociedade já aponta, diz, olha, isso aí passou do tom. Por que isso não acontece em determinados pontos, como, por exemplo, em shows? Por que a internet não incomoda as pessoas? Acredito que a gente está aprendendo a viver um mundo novo. Mesmo nós, adultos, temos uma exposição tão grande a tantas informações que o problema é selecionar aquilo que é bom e aquilo que não é. Né? Mesmo para nós isso é difícil. O tipo de coisa que eu vejo hoje, né, das crianças vivenciarem, trocas de fotografias, né, mandam fotos de como eu sou e encaminham isso. Quer dizer, isso só é possível por causa da tecnologia. Né? Então, esse tipo de orientação a escola busca fazer, mas eu também acho que tem um desafio para nós como sociedade de aprendermos a utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição como auxílio na construção de valores. Eu vejo muito isso, eu encontro hoje na clínica uma dificuldade grande porque os valores estão muito diferenciados. Né? Antigamente você sabia o que era certo e o que era errado. Hoje em dia tudo é mais ou menos certo e é mais ou menos errado. Então, eu acho que as próprias crianças sentem um pouco dessa ausência de definição, de contorno, de precisão. Sim, uma criança com uma coreografia erotizada pode parecer horrível para o pai não parece, mesmo letras pesadas utilizadas em músicas, mas nós temos algumas coisas mais sutis, crianças trabalhando em novelas, as apresentadoras de programas infantis de algumas décadas atrás, enfim, como é que dentro do judiciário você consegue estabelecer esse limite? Olha, aqui passou do tom. Bem, quando nós falamos em erotização, né, então nós estamos aí, na realidade, verificando o quê? Que existe todo um trabalho de mídia para venda de produto, música, então nós temos toda uma exploração, entendeu, comercial disso. E que, logicamente, utiliza a criança para isso. E é exatamente aí que
nós buscamos os limites da lei, né, para que se evite qualquer tipo de exploração da criança, né, principalmente nessa fase. Nós temos visto aí crianças de 4 anos de idade, 5 anos de idade, em posições terríveis. Quer dizer, para nós é uma degradação da pessoa humana. Quem olha isso de perto? Conselho tutelar seria Conselho tutelar, Ministério Público, qualquer pessoa pode fazer denúncia, qualquer pessoa que se achar agredida com aquela imagem pode denunciar. Aí nós temos o Disque 100, que é do Ministério da Justiça, né? Essas denúncias podem ser feitas. Qualquer pessoa, cidadão que se sinta invadido, né, que aquela imagem agride a sua família, a sua casa, né, os seus filhos, ele deve fazer essa denúncia. É possível identificar clinicamente se a criança foi afetada? A gente busca sempre, talvez esse seja um dos principais trabalhos que a gente realiza, sobretudo na área do judiciário, né? Se houve algum tipo de abuso e em que grau, né, isso repercute na criança. A criança manifesta alguns sinais. É muito comum a gente, na clínica, receber dos pais uma queixa de que a criança anda muito agitada, algumas vezes, inclusive, se tocando mais, brincando mais. Isso pode ser um indicativo forte de que a criança está sob forte ansiedade, né? O excesso de ansiedade leva a criança a manifestar comportamentos que a tiram de um estado de serenidade. Seria um falso positivo, hein? Ela pode ficar mais agressiva, né? Ela pode ficar mais demandante, mais chorosa, menos obediente, mais irritada. Todas as vezes que a criança sai, né, de um estado de normalidade, de alegria, de felicidade, uma criança que brinca, que canta, é uma criança normalmente sadia, ela está bem, né? Quando ela altera esse comportamento, quando ela começa, às vezes, a se machucar, às vezes a machucar os coleguinhas, isso costuma ser um indicativo de que tem alguma coisa errada, que a criança está exposta a um sofrimento e isso merece ser cuidado. Mas dentro da inocência, ela cantando uma música de duplo sentido, mas que ela não entende o duplo sentido, ela dançando uma coreografia que para ela não quer dizer nada, lhe traz algum prejuízo? Veja, é interessante porque, em geral, a criança vai começar a fazer isso porque ela percebe claramente que ela agrada, né? A gente chama o neném e diz assim, bate palma, e toda a família comemora, né? A gente usa muito os filhos para fazer isso, para mostrar. Então, uma criança que dança bem, ela acaba se transformando no sucesso da festa, né? Olha a fulaninha dançando, e ela dança. O que eu acho que pode gerar é justamente o excesso. Uma coisa é a gente brincar, né? Mas se aquilo acaba sendo a única fonte de atenção que a criança tem, isso é um sinal vermelho. Pegando ainda o exemplo da nossa reportagem em cima dos bailes, além de expor a criança em cima do palco, existe algum crime estar colocando ela na internet? Essa divulgação da imagem é um crime diferente? Sim, porque a lei é bem clara. Ela diz que a criança não pode ser exposta e aquele que armazena, divulga, comete o crime, né? Então, na medida que você expõe uma criança, né, em posições eróticas, etc., você está cometendo o crime, no qual você pode sofrer penalidades graves. Então, qualquer pessoa que armazena imagem, cede imagens, né? Ela está incorrendo aí no crime contra a dignidade da criança. Quer dizer, já teria inclusive um incentivo para a presença de pedófilos em torno disso, né? Perfeitamente. Em cima disso que se tem todo um mercado, né, de venda, exposição de imagens de criança que alimenta esse mercado, vamos dizer assim. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre erotização infantil. Nós pegamos exemplos de shows onde crianças faziam apresentações para adultos. Porém, crianças conseguem acompanhar de casa depois esses shows através da internet, onde o tema que nós estamos abordando, inclusive, foi um dos mais acessados, um dos mais procurados nos sites de busca. Que prejuízo pode trazer para a criança que está acessando de casa essas imagens? Eu acho que uma coisa importante quando a gente pensa em educação se chama bom senso, né? Seria a função dos pais cuidar
com bom senso, da exposição excessiva. É uma tarefa difícil porque a gente não pode proteger o indivíduo completamente do mundo. Na medida em que você faz isso, você não prepara ele para viver. Por outro lado, se você passa a naturalizar certos comportamentos, isso também é uma exposição excessiva, né? Então, que tipo de prejuízo isso pode trazer? Uma criança que não consegue, ou não sabe ainda diferenciar, né? Ela vive num meio onde ela pode confiar nas pessoas. Ela não tem ideia de que ela, ao sair daquele meio protegido, vai precisar ter noção e discernimento para saber em quem eu confio e em quem eu não confio. Se essa exposição é demasiada, isso pode levar a criança a realmente não construir essa percepção de que ela tem que estar atenta para o que é bom e o que não é bom para ela, que pode haver coisas que não são boas para ela. Então, essa sinalização de dizer, olha, esse programa ou isso ainda não é para você, né? Isso está muito, isso está excessivo, eu acho isso uma coisa cuidadosa em relação à criança, né? Por quê? Porque ela não tem ainda completo todo o sistema de valores, ela não tem ainda noção do certo e do errado, isso vai se construindo à medida em que ela vive. Por isso eu acho que os danos podem ser dessa natureza, de levá-las a não saberem diferenciar. Em geral, você expor demais antes do tempo para coisas que a criança ainda não está pronta, certamente vai trazer um desconforto, no mínimo, né? E alguns problemas que podem ser graves, no máximo. Além da exposição, que as crianças e adolescentes podem apreciar, tem também um faturamento bem razoável, né? Principalmente crianças de comunidade ali. Isso é trabalho infantil? Na realidade, o Conanda já falou sobre isso. Na realidade, pode também se configurar, né? Mas analisado caso a caso, né? O que, na realidade, o Conanda e as normas querem, na verdade, é proteger a criança de qualquer tipo de exploração, seja comercial, seja erótica, seja o que for, né? O que não pode acontecer aí é a exploração da imagem desta criança, né? Então, o que o ordenamento jurídico protege é exatamente a imagem, protege a dignidade, né? Evitando que essa criança seja alvo de exploração, né? Então, é nisso que os pais têm que proteger. O fato de existir cachê aí não faz diferença? Não faz diferença, porque isso tudo é, na realidade, analisado pelo Conselho, tudo isso analisado pelo Judiciário, entendeu? Como um todo, né? No intuito de evitar esses excessos, né? Nós não queremos, na realidade, evitar que essa criança desenvolva, até mesmo porque o próprio ECA diz que ela tem que ter convívio social. E o convívio social é tudo, né? Como base para construção dela e como construção da dignidade dela, né? Então, o que na realidade a lei quer, na realidade, é proteger mesmo essa exposição, esses excessos, né? Então, divulgar fotos, ter imagem, né, de uma criança de 4, 5, 6, 12 anos de idade, 14 anos de idade, né, expondo o seu corpo, aí nós já temos aí, já se vê que a dignidade da pessoa humana está sendo ferida, né? E nós temos pessoas adultas que não se colocam numa posição dessa, né? Por quê? Porque elas têm o poder de decisão. E uma criança não, ela está indo por uma motivação, por uma motivação social, por uma motivação dos próprios pais, que é exatamente isso que a legislação protege. E é um dever da família proteger, né? E eu alerto até os pais que observem bem isso, porque muitas vezes são envoltos até mesmo pelo resultado, entendeu, financeiro, que uma mídia dessa possa trazer, que um show desse possa, entendeu, trazer, né? E aí, muitas vezes, devido à sua condição social, né, acabam tomando este entendeu, caminho que, num futuro, pode ser prejudicial ao crescimento, à estabilidade, entendeu, emocional que essa criança vai ter. Como pode pagar esses pais, no caso específico de shows, e como paga o proprietário do estabelecimento? Bem, multa, né? Ele pode incorrer em multa, ele pode incorrer em pena de prisão, e aí fere princípios definido, né, na lei, né, e da qual já chega próximo de um liame de crime, né? Então, o que se tem que se
ver, entendeu? Analisar exatamente isso, né? Se existe esse excesso. Se existe o excesso, esse excesso tem que ser punido pela conduta, pela ação ou pela omissão, uma coisa ou outra. E os pais podem perder o poder familiar e essa criança ir para a adoção, né? Dentro de uma família que tenha condições aí de educá-la, entendeu? E protegê-la. O Estatuto da Criança e Adolescente, se não me engano, completou 18 anos, né? Se não me engano, ele protege bem, ele atinge bem o seu objetivo de proteger as crianças nesse sentido da erotização também? Sim, atende. Inclusive o artigo 228, ele trata exatamente da exploração sexual, né? Então, na realidade, se nós temos aí uma mídia trabalhando para explorar essa criança no intuito voltado à sua sexualidade, pode incidir nesse artigo, que a pena de prisão é de 4 a 10 anos, né? Então, o Estatuto, na realidade, ele protege, sim. Ele é uma ferramenta hoje essencial, né, que garante ali direitos, né? E com certeza é conhecido, né, no mundo inteiro como a melhor ferramenta brasileira de proteção à criança, né? E é motivo de orgulho para todos nós, né? Então acredito que o Estatuto, o que não ocorre com ele é a efetivação dele, né? O Estado, né, os entes públicos não têm, na realidade, cumprido com o Estatuto, né? E que é uma pena, né? Então, quando nós temos discussões hoje amplas, né, que se o Estatuto da Criança e Adolescente tivesse sendo cumprido, né, ali no pé mesmo da letra, eu acredito que nós teríamos uma realidade hoje, entendeu, diferente. Deixa eu puxar aqui, só para fechar o programa, a questão de gênero. Sim. A senhora falando dessas coisas do exemplo, me ocorreu que os pais normalmente liberam os meninos para fazerem já suas extravagâncias de pequenininho. Acho isso bonito. Se orgulham menina muito. Não, menina senta de perninha cruzada, e veja bem. E nesse caso específico que nós estávamos tratando da reportagem, chamou muito a atenção uma menina que estava cantando e dançando, mas existem vários MCs mirins, inclusive vários meninos, e nenhum chamou tanto a atenção, mesmo com letras bem pesadas, como uma garotinha de 8 anos se apresentando. Quer dizer, tem uma diferença ainda na sociedade, hein? O que a criança do sexo masculino pode, o que pode, mas existe um risco também para os garotos, não é? Existe, com certeza. Tem uma questão que eu acho que é importante que a gente coloque. O Brasil hoje é o 8º país no mundo em violência contra a mulher, né? Então, existe uma cultura a respeito do que os homens podem e que as meninas não podem, né? Por isso, talvez, que essa exposição, né, de uma menina nessa circunstância possa chamar tanto a atenção. Agora, nunca se pensa que esse excesso de expectativa a ser correspondido pelo menino representa para ele também um desafio muito grande. A gente diz assim, vamos imaginar que gênero é assim, é como se nós tivéssemos uma blusinha que é de menino e uma outra blusinha que é de menina. Não importa em quem eu coloque essa blusinha, ela nunca vai ser feita sob medida. Então, tem uma autora que diz que toda experiência de gênero é uma experiência mal sucedida, porque a blusa sempre fica um pouco apertada, um pouco mais larga do que deveria, né? E no Brasil, a expectativa a respeito da questão do gênero, ela é de tal natureza que ela faz com que as meninas, durante a vida inteira, sejam submetidas a agressões, né? Às vezes não físicas, mas de psicológica muito forte, e que os meninos não percebam o quanto que é pesado a tarefa de ser um macho alfa, não é? E o que é ser macho alfa? Né? É eu bater, é eu cuspir, é eu beber, né? Então esse contexto, ele mostra o grau de adoecimento da família brasileira. Isso sim, esse é o que mais me preocupa, porque em famílias estruturadas, essas questões da exposição excessiva ou da proteção ocorrem naturalmente. Os problemas acontecem quando as famílias estão desestruturadas. Então, na minha opinião, o problema focal, a origem disso é justamente uma desestruturação dos valores familiares e da própria possibilidade da vida protegida entre os seus até que você tenha idade para ir cuidar de você mesmo e constituir eventualmente uma nova família.
Muito bem. Para não cometer nenhuma injustiça, eu gostaria de ressaltar que eu disse que a sociedade olha de forma diferente, mas o judiciário não pode. O Ministério Público, inclusive, nesse caso específico dos MCs mirins, está de olho também nos garotos. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com Herbert Alencar, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal, também com a doutora Laura Frade, psicóloga forense. O nosso assunto foi erotização infantil. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. É só enviar um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!